E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou falar para vocês sobre um carro que é superlativo em tudo. Na verdade é uma picape, uma grande picape, uma picape enorme. É a Ram 1500 na versão Rebel, que é a esportiva da linha. E vem comigo, vem conhecer porque vale a pena. É um carro bem diferente de tudo que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Vamos lá! Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostar, é claro, de acionar o sininho para receber as notificações e de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer. Isso aqui, eu vou falar isso aqui porque o carro é uma estupidez maravilhosa, diga-se de passagem. É a antiga Dodge Ram, que depois virou uma divisão dentro do grupo FCA e hoje é uma divisão dentro do grupo Stellantis, que é a Ram, tá? É a marca de picapes do grupo Stellantis. E essa aqui é a versão 1500, é a menor delas hoje, né, disponível no Brasil, na versão Rebel, que é a esportiva da linha. E você já começa notando que o bicho é bravo porque ele não tem nada cromado. Essa versão tem todos os detalhes em preto, roda preta, moldura da grade preta, a marca Ram aqui na frente em preto, o carro em si é preto, né? O detalhe aqui do capô também preto, retrovisores, eu tenho até que me afastar para o carro caber na imagem. E como eu disse, é uma picape superlativa em tudo. Ela tem praticamente, mais uma vez eu vou falar em números redondos, 6 metros de comprimento por 2 metros de largura, fora os espelhos retrovisores, por 2 metros de altura. Então já começa que esse carro não vai caber em qualquer vaga de garagem. Não vai caber em qualquer estacionamento, mas é um carro muito gostoso de dirigir. E os detalhes superlativos estão aqui também, nas rodas, nos pneus. E os detalhes superlativos estão por todo lado no carro, né? Começa aqui pelos pneus também, na medida 275/65, aro 18. Nos amortecedores Bilstein, são amortecedores de competição, são pneus enormes de uso misto e com super amortecedores aqui que garantem a estabilidade e o conforto do carro. Porque apesar de ser um carro, uma picape muito grande, bem maior do que qualquer das picapes que a gente está acostumado a ver no trânsito aqui no Brasil, ela tem um rodar suave e não pula tanto. Você vê aqui os detalhes na traseira, a saída de escape dupla e enorme. Abertura da tampa com amortecimento, e aí você tem essa caçamba toda revestida, né, no material antiderrapante, com iluminação, com essa cobertura que também é de série. Você viu que tem um amortecimento na abertura, aí você fecha e tem uma outra sacada legal, você pode abrir lateralmente, então você tem as duas opções de abertura. Então você abre a tampa para baixo ou você abre lateralmente em duas partes. Então tem uma certa engenharia aqui, mas que de fato funciona e pode ser bastante útil. Como eu disse, os detalhes todos em preto. Aqui você tem a cabeça que é o símbolo da Ram também em preto. Detalhe da câmera de ré aqui. Só que você tem uma segunda câmera aqui em cima, junto do brake light, e ali tem também uma iluminação para caçamba que vem de cima, e essa câmera que fica ali na lateral da luz do brake light, ela é refletida no espelho retrovisor interno. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Uma coisa que a gente sempre reclama numa picape é que não tem onde você colocar pequenos objetos com o mínimo de segurança para não ficar aparente ou ficar chacoalhando dentro do carro. Então, seus problemas acabaram. Esse carro tem o Ram Box, que é esse espaço generoso, todo revestido em plástico, então você pode colocar coisas molhadas aqui, gelo. Tem um dreno aqui embaixo que você retira para depois poder lavar e tirar qualquer resíduo ou sujeira que ficou. Tem uma tomada de 115 volts no padrão americano, mas está aqui também, que você pode fazer uso. E além de fechar na trava automática, você tem a opção de fechar na chave também, para dar mais segurança para os objetos que você colocar aqui. E você tem esse Ram Box dos dois lados, do mesmo tamanho, com a mesma funcionalidade, e isso é muito legal. Continuando a lista dos superlativos do carro, meu amigo, olha esse espaço aqui atrás. Se você está acostumado com a sua picape média,
onde você senta no banco traseiro, a sua família, o seu filho, o seu cunhado, e fica com o joelho no queixo, aqui não existe nada disso. Tem espaço para 3 pessoas, com muito conforto, sem aperto nenhum. Tem um mega encosto de braço aqui, um apoio de braço, com um copo, suporte para copo, 3 cintos de 3 pontos, fixação para cadeirinha, e aí começam as funcionalidades do carro, né? Você tem essa opção aqui de levantar o assento, e tem mais um compartimento aqui embaixo para você guardar objetos que você não quer que fiquem aparentes. Se você colocar uma sacola de supermercado aqui, por exemplo, você tem esse pendurador de alça aqui. Pensa que acabou? Olha aqui, embaixo desse tapete, que é original da marca Ram, feita sob medida para esse assoalho do carro, você ainda tem outra portinha, outro compartimento escondido aqui embaixo. E esse aqui ainda tem um detalhe: você pode retirar essa parte aqui, esse revestimento, lavar e recolocar no lugar. Espera aí que agora eu vou botar isso de volta. Tem gancho de fixação aqui, se você precisar amarrar alguma coisa aqui no assoalho do carro. Esse jogo de tapete, como é original, tem as fixações originais aqui do carro para não ficar dançando. Esse assento aqui levanta e aquele pedaço de lá também. Aqui no painel das portas, você tem um mega espaço aqui embaixo, onde cabe inclusive uma garrafa de 1,5 litro, como está ali na outra porta. E ainda tem uma prateleira aqui em cima. Um outro espaço para objetos que você quer que fiquem mais à mão. Olha o espaço aqui. Esse banco está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,74 m. E dá para cruzar as pernas aqui atrás. Quem vai sentado aqui atrás está longe de ser um passageiro de segunda categoria nessa picape. Você tem aqui saídas de ar-condicionado, onde de fato sai vento. Tem mais uma saída de ventilação aqui embaixo no assoalho para os pés. Tem uma tomada de 115 volts aqui no padrão americano, para você coloca um adaptador e pode carregar seu notebook, seu iPad, seu tablet. Tem 4 entradas USB, 2 normais e 2 mini USB. Tem a função de aquecimento do assento aqui do banco traseiro, que no Brasil não se aplica muito, mas a gente tem que se lembrar que isso aqui é um carro americano e lá o inverno é severo. Nos Estados Unidos, no Canadá, isso tem muita utilidade. E ainda tem aqui esses 2 porta-copos exclusivos para o banco traseiro, já que o do banco dianteiro está lá na frente, no meio do console. Tem esse espaço aqui também atrás do banco. Aqui em cima no teto você tem esse gancho para pendurar um cabide, qualquer coisa, alguma roupa, paletó, o que você quiser. Aqui no teto você tem parte dos 19 alto-falantes que esse carro tem. Ele tem um sistema de som Harman Kardon de altíssima fidelidade, na verdade, que incluem esses alto-falantes aqui no teto, banco traseiro. Você tem um teto solar duplo, panorâmico, que agora está fechado, afinal o sol está um pouquinho quente. Iluminação aqui para o banco traseiro. Cara, é um negócio absurdo esse espaço aqui atrás. Não só do espaço, como também do conforto. E vamos aqui para frente, que não é menos absurdo. Eu vou mostrar com mais detalhes aqui quando eu entrar no carro para dirigir, mas por aqui você percebe, né? Acabamento todo em couro, perfurado na área de contato com o corpo. Esse mega apoio de braço aqui no meio, com várias funções aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. O painel tem o porta-luvas aqui embaixo, que não é muito grande, mas tem um outro porta-luvas aqui em cima, né? Na porta dianteira, a mesma coisa. Um mega espaço aqui embaixo para objetos e uma prateleira aqui em cima. Os alto-falantes, o tweeter. E lá na frente você ainda tem o sistema de som que a gente chamava antigamente do palco, né? Que faz o efeito palco, que é o distribuidor de som ali central no painel. E aqui em cima você ainda tem uma nova entrada, essa aqui daquela redondinha, para você botar um carregador de qualquer coisa aqui de 12 volts. O que mais dá para falar desse carro? Que além de todo esse tamanho, de toda essa cara de mal, e o que mais dá para falar desse carro? Além de todo esse porte, de todo esse espaço, dessa cara de mal, você ainda tem aqui a alma do carro. Um motor M 5.7 V8 que desenvolve 400 cavalos de potência e 57 kg de torque. Então, meu amigo, num sinal de trânsito, se algum playboy num carro pseudo-esportivo te desafiar, segure, tenha juízo,
porque isso aqui é uma fera. Esse carro acelera de 0 a 100 em 6,4 segundos. Então ele vai deixar comendo poeira praticamente qualquer carro que te desafiar. Só que se lembre, você está num carro utilitário, numa picape de 2.500 quilos e 6 metros de comprimento. Então não dá para você brincar no trânsito com um carro desse. Aí eu vou começar a mostrar para vocês os auxiliares de condução que esse carro tem, né? Então você vai ter sensores de estacionamento na dianteira, gancho para reboque, não necessariamente para você ser rebocado, mas para rebocar alguém que eventualmente esteja em apuros. Esse sensor de estacionamento na lateral é para fazer a leitura do tamanho da vaga, já que ele tem sistema autônomo de estacionamento. Então ele faz a leitura aqui e aqui para mostrar, ele mede exatamente o tamanho do carro e da vaga para você poder estacionar. Ele já vem aqui na traseira com o reboque instalado, do reboque legal, já que a peça que engata aqui ela é retirável, vamos dizer assim. Tem todas as conexões elétricas aqui para você plugar o trailer ou o que você quiser carregar aqui atrás. É um carro bem dentro do padrão americano de utilização. Dentro disso que eu acabei de falar para vocês, que tem que ter muito juízo para conduzir esse carro, a Ram dá uma ajuda nisso, até porque ela tem esses 400 cavalos de potência, 57 kg de torque, mas tem um limitador de velocidade a 174 km por hora, porque com esse motor esse carro passaria facilmente dos 200, mas por segurança tem um limitador eletrônico que só deixa ela ir até 174, que já é muito, você há de convir, num carro de 2.500 kg. Mas até essa velocidade, a Ram considera que o carro está estável e sob controle, até porque ela tem vários assistentes eletrônicos para te ajudar na condução e no controle desse carro. Os detalhes do carro são muito interessantes. Você tem faróis full LED, aqui a parte do DRL, de iluminação de condução normal, ele fica aceso o tempo todo. Os faróis de neblina aqui embaixo também são em LED. Na traseira as lanternas também são em LED. Enfim, é um carro que é muito grande, é muito tradicional, mas traz diversas modernidades. Ele tem opção de tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, travamento do diferencial traseiro, uma boa altura livre do solo. A única coisa que talvez seja um pequeno obstáculo para esse carro num fora de estrada é a distância entre eixos muito longa, já que ele vai ter dificuldade na transposição, talvez de lombadas. Mas fora isso, essa versão tem todos os equipamentos e tecnologias necessárias também para uma condução eficiente no fora de estrada. O combustível, logicamente, é só gasolina. O tanque tem 98 litros. Agora, não espere desse carro um consumo de carro popular, né? Vamos repetir mais uma vez. São 400 cavalos e 2.500 quilos no motor V8 5.7. Mas eu consegui fazer na estrada, numa viagem mais ou menos de 300 km que eu fiz, uma média de 7,5 km por litro. Não é uma marca maravilhosa, mas considerando que é gasolina, V8, 5.7, 2.500 quilos, é uma marca razoável. No trânsito urbano é em torno de 4,5 a 5 km por litro. Mas se há de convir que quem compra um carro desse, a última coisa que vai se preocupar é com o consumo, né? Ele quer status, ele quer espaço, ele quer força, ele quer robustez, e isso tudo esse carro entrega de sobra, tem muito. Agora vamos rodar um pouquinho na Ram 1500, que eu vou mostrar mais detalhes por dentro desse carro maravilhoso e fantástico para vocês. Vamos rodar nesse carro para ver o que mais ele traz de surpresa. Bom, por dentro, assim como por fora, a Ram 1500 Rebel é cheia de superlativos. Tudo aqui dentro é grande, é muito grande. Então você tem uma central multimídia de 12 polegadas aqui no sentido vertical. O interessante dessa central, além dela dividir a tela com várias funções, ela exibe várias funções ao mesmo tempo, é que ela tem os atalhos aqui na lateral. Então, para você aumentar e diminuir temperatura, aumentar e diminuir ventilação, colocar o som no mudo, apagar a tela, ligar o ar-condicionado, o recírculo, sintonizar e o volume,
você tem teclas específicas aqui fora da central, aqui ao redor. Além de ter alguns dos comandos aqui no volante, né, como mudar a estação e aumentar e diminuir o volume aqui atrás do volante também. Aqui no painel, o câmbio, a alavanca de câmbio, vamos dizer assim, na verdade é um seletor, fica aqui, nessa posição, bem de frente aqui pro motorista. E aqui você tem um seletor rotativo, e aqui também você aciona o tipo de tração. 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, bloqueio diferencial central e aciona o assistente de descida, né, em piso escorregadio. Aqui no volante você tem os comandos principais, né, da outra central do computador de bordo, os comandos do computador de bordo que ficam aqui no meio do painel. Você tem as regulagens do piloto automático adaptativo, né, do controle de cruzeiro. E ele é adaptativo, como o nome diz, ele mantém a distância em relação ao carro da frente. Aqui no painel da porta você tem as memórias, que você seleciona a regulagem de banco, regulagem de espelho, emissora de rádio preferida, você grava tudo e escolhe uma memória e seleciona isso. Os comandos de vidro e espelho, rebatimento do espelho aqui no painel da porta. Aqui você tem duas entradas USB normais, duas entradas USB mini, uma entrada auxiliar, carregador de celular por indução. Aqui dentro você tem mais uma entrada USB. Aqui embaixo você tem um baú enorme, né, com uma prateleira aqui para colocar objetos menores. Essa prateleira ela é deslizável, então você na verdade tem dois compartimentos enormes aqui na frente, entre os bancos. Aqui dentro você tem uma tomada de 115 volts, mas no padrão americano, aquele de três pinos na verdade, né, dois retos e um redondo. É só você comprar um adaptador que você consegue usar. Acabamento em couro com a gravação da cabeça do touro aqui da RAM. Lá para trás você tem mais duas entradas USB, mais uma tomada de 115 volts, dois porta-copos, duas saídas de ar-condicionado que ventilam de verdade. Bom, porta-objetos você tem espalhado por todo o carro, né? Além desse compartimento central aqui, você tem um porta-luvas, você tem um outro compartimento aqui escondido no painel aqui em cima. Você tem nas portas dois locais em cada porta, um aqui em cima, bem ao alcance da mão, e outro mais lá embaixo, que cabe inclusive uma garrafa, né, grande ali embaixo, de 1,5 litro, e mais dois compartimentos aqui. Aqui no teto você tem os comandos da iluminação interna e do teto solar, né? Nessa versão 1500 Rebel, ela tem teto solar duplo, né, um teto solar panorâmico gigante. Aí você pode abrir só um pedaço da tela, ou os dois. Você pode abrir só o vidro da frente ou só o vidro de trás. Enfim, como eu disse, é tudo superlativo nesse carro. Aqui no parasol, claro que você tem o espelho com iluminação. O carro é tão alto que tem aqui uma alça para você se apoiar, para subir e descer. O acabamento é muito bem feito, então você tem o volante revestido em couro aqui nesse apoio de braço, couro nos bancos. Toda a parte tátil aqui do painel é acolchoada. Você tem toda essa parte de cima aqui também revestida em couro, com costura aparente. O volante tem regulável em altura e profundidade bem ampla, né? Tem um curso de regulagem para cima, para baixo, bastante amplo, né? Olha só. Então é muito fácil você encontrar uma boa posição para pilotar essa máquina aqui. O banco do motorista e do passageiro tem as regulagens elétricas, tem regulagem do apoio lombar. Os pedais lá embaixo tem uma outra teclazinha aqui que você seleciona também a profundidade deles, ou seja, você regula banco, volante e pedal, para ficar tudo de acordo com a sua ergonomia, com o seu porte físico. Os comandos de iluminação estão aqui do lado, no botão rotativo, os faróis, o sistema automático, o farol de neblina dianteiro. O painel tem dois quadros, dois elementos circulares fixos aqui, onde você tem velocímetro, contagiros, quantidade de combustível no tanque e a temperatura do motor. E a parte central é toda configurável, você seleciona a informação. Aí você tem também ali fixo a média de consumo, desde a última vez que você zerou, a temperatura externa e um relógio. Essas são as informações fixas, né, que você não muda. Aqui em cima
Nesse outro vão você tem uma outra tomadazinha de 12 volts, daquela redonda, para você colocar um plug. O sistema de som dessa versão é um Harman Kardon com 19 alto-falantes, é um sistema de som de altíssima fidelidade, muito bom. Enfim, não tem o que você dizer, ah, faltou isso aqui, não faltou nada. Esse carro aqui, se você disser que faltou alguma coisa, meu amigo, você está procurando alguma coisa que ainda não existe. Você tem aqui outras teclas separadas que já são na parte para um reboque, vamos dizer assim, né? Você tem aqui o acionamento do sistema de tração específico quando você está trazendo um reboque, uma carreta, um trailer, que isso é muito comum nos Estados Unidos. Você tem a opção de desativar o controle de tração, que só é indicado numa situação fora de estrada, e você tem a opção de ativar ou desativar os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro também para uma situação off-road, para ele não ficar o tempo todo apitando porque viu algum obstáculo da natureza, vamos dizer assim. É uma experiência absolutamente diferente de dirigir um carro desse tamanho com esses recursos, tá? Não é em qualquer cidade, não é em centro urbano a praia dele, apesar da gente ver alguns rodando nos centros urbanos, mas ele é um carro muito grande, apesar de eu achar muito fácil de dirigir, porque rapidamente você pega a noção do tamanho do carro, até por ele ter vários sensores, mas requer alguma experiência, né, e um pouquinho de coragem. Não só pelo tamanho, como pela força do motor, né? Afinal, são 400 cavalos e 57 kg de torque. Outro detalhe, aqui também fazendo parte dos equipamentos do interior do carro, você tem um head-up display. Aqui em cima você tem algumas informações projetadas no para-brisa. Então, se você está na estrada dirigindo e quer saber a velocidade ou o limite de velocidade, já que ele tem também um leitor de placa de sinalização de estrada, ele indica ali qual é a velocidade máxima no local onde você está, a velocidade permitida, né? Então ele projeta ali no para-brisa a velocidade. Na verdade, você pode selecionar as informações, né? Nessa configuração que eu deixei aqui, ele está mostrando a velocidade máxima permitida e a velocidade que eu estou rodando e o nome da rua onde eu estou. Já que ele tem um navegador integrado também, ele tem todo um sistema de navegação próprio, além de poder ser compatível com o Waze, com os outros sistemas da Google e tal, mas ele tem o próprio navegador dele embutido, né, no sistema multimídia. Um outro detalhe, nessa central aqui de leitura de tráfego, vamos dizer assim, ele tem os sensores da manutenção em faixa, tem o alerta de mudança involuntária de faixa com um leve toque no volante para corrigir. Fica aqui também a câmera de leitura do ACC, do piloto automático que mantém a distância. Sim, ele tem detecção de risco de acidente, detector de risco de colisão e frenagem autônoma. Então ele primeiro dá o alerta, se o motorista não reagir, ele freia o carro sozinho. Então tudo isso está nessa central de leitura de imagens aqui da pista, que fica aqui atrás do espelho retrovisor. Que mais que a gente pode citar aqui do interior do carro? Ele tem o auxiliar de manobra. Então ele tem os sensores no para-choque, além de ter o da frente, tem sensores nas laterais dos para-choques, dianteiro e traseiro. Então aquele sistema que você talvez já conheça. Você aciona o sistema, dá o pisca, dizendo qual é o lado da vaga que você quer, aciona o sistema, ele faz a leitura do tamanho da vaga, dá o ok que o carro cabe e ele faz a manobra. Você engata a ré e ele faz a manobra. Então ele tem esse assistente que ajuda muito num carro desse tamanho, um assistente de estacionamento. Bom, além disso, ele tem também um alerta de ponto cego nos espelhos, né? Se tiver um carro se aproximando que está fora da área de visão, embora com um espelho retrovisor desse tamanho é difícil ter alguma coisa fora da área de visão, mas ele tem um alerta ali e tem um outro espelhozinho panorâmico que te dá uma visão mais ampla. Então dentro desse espelho retrovisor enorme você tem, e ele tem aquecimento também. Tudo bem, para o Brasil isso não pode não ter muita função, mas como ele é destinado principalmente a mercados dos Estados Unidos e Canadá, onde neva muito, ele tem o aquecimento do espelho também para derreter o gelo. Por falar em aquecimento, todos os bancos, o motorista e o banco traseiro, tem opção de aquecimento e de ventilação. Então, não tiver muito calor, você pode... Não chega a ser uma refrigeração, mas é uma ventilação do assento, né, para refrescar os bancos. E numa situação extrema de frio, ele tem o aquecimento, né, do
dos assentos. Um outro recurso interessante é que você pode fazer uma projeção de uma câmera que fica próximo ao teto do carro, aqui na traseira, já em cima da caçamba. Você tem a opção do espelho retrovisor digital, né? Se você selecionar aqui a outra opção, além de você pode ter a visão normal refletida aqui no espelho, ou optar pela visão da câmera traseira, que ele tem uma câmera aqui no alto onde fica o brake light, uma câmera de alta definição HD, onde você vai ter uma visão mais ampla da traseira do carro. Isso também é muito legal. São algumas sacadas criadas pela RAM exatamente para facilitar a condução de um carro desse tamanho, e nesse ponto ela foi muito eficiente. Então vamos lá, vamos rodar um pouquinho com esta enorme senhora e mostrar para vocês que, apesar do tamanho, é um carro que eu considerei fácil de dirigir. Bom, você sente a potência disponível ao menor toque no acelerador. Afinal, são 400 cavalos e 57 kg de torque praticamente. E apesar disso, é um carro fácil de guiar, que você aponta e vai. Você tem que ter juízo para não fazer bobagem com tanta força disponível, mas é um carro que não saltita tanto. Então, nesse ponto, a engenharia da RAM fez um trabalho muito bom, que a suspensão traseira, principalmente a traseira, né, sem carga, que tende a pular muito numa picape, foi muito bem trabalhada, né, e é um carro que eu diria confortável para dirigir. Espaçoso não precisa nem eu dizer, né? Eu mostrei para vocês o espaço absurdo que tem na traseira. Então, quanto ao espaço, não preciso dizer mais nada. Mas o conforto realmente de rodagem. É um carro que chacoalha um pouco, né? Claro, mas que chacoalha bem menos que outras picapes menores. E aí, quando você compara o que esse carro oferece, o que ele tem de espaço, o que ele tem de tecnologia, com qualquer outra picape disponível no mercado nacional, aí não acabou qualquer termo de comparação. Então, essa facilidade de guiar, claro que é auxiliada pelos espelhos retrovisores enormes, né? Pelos sensores todos que ela tem, pelos auxílios eletrônicos à condução, mas é um carro que me surpreendeu muito, favoravelmente. Então tá bem bacana aqui essa experiência de dirigir esse carro. A direção é bastante leve e precisa. A gente praticamente não ouve o barulho do motor, e aí também tem mais uma pegadinha da engenharia, porque ela, mesmo com o sistema de som desligado, ele emite frequências pelos alto-falantes do carro que anulam os barulhos internos do carro. O que seriam esses barulhos? O barulho de rolagem dos pneus, que, como são pneus enormes e de uso misto, eles geram atrito e geram ruído, mas você não percebe isso mesmo na estrada. E o próprio barulho do motor, você ouve um ruído muito sutil desse V8 5.7, e isso graças ao sistema de som, que tem um atenuador de ruídos. Ele emite frequências que conflitam com as frequências normais dos ruídos do carro e anulam. Então você tem um silêncio muito grande aqui no interior do carro, e isso aumenta o nível de conforto. Dirigir esse carro realmente é uma experiência muito boa, muito legal. Cara, eu vou dizer para vocês, resumir o seguinte: é uma experiência fascinante dirigir esse carro, tá? Não só pela força do motor, pela altura que você dirige acima de todos os demais carros no trânsito, mas também pela quantidade de recursos eletrônicos e tecnológicos que esse carro oferece. É um legítimo representante da escola americana de picapes grandes, que não fica devendo nada para as concorrentes, até algumas mais modernas, lançadas depois dessa geração da RAM 1500. Enfim, apesar de ser um carro muito caro, eu diria, sem medo de errar, que é um carro que justifica um pouco o que custa. E é um carro encantador. Se eu teria... Não, porque nem cabe na minha garagem, né? Eu não conseguiria nem entrar na garagem de casa com esse carro. Se morasse num local amplo, numa casa, e custasse um pouco mais barato, ou se eu tivesse recurso para isso, eu provavelmente teria um carro desse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi a RAM 1500 Rebel, a versão esportiva da picape de entrada da RAM no Brasil. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, assinar o canal, seguir, acionar o sininho para receber as notificações.
Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.